Olá para você que me acompanha a partir de agora. No vídeo de hoje falaremos sobre a ação civil pública. Inicialmente, é importante mencionar que a ação civil pública tem previsão na Lei 7347 de 85, tem o fim específico de defender os direitos difusos e coletivos contra os danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Como podemos observar já de princípio, é uma ação que tem um caráter bem aberto de proteção, embora taxativo, mas engloba muitos assuntos. Esse conceito ainda apresentado nas palavras de Cáleo Castilho Costa coloca ainda como a finalidade dessa ação, qual seja, a ação civil pública é o instrumento processual adequado para o exercício do controle popular sobre os atos dos poderes públicos, um instrumento processual adequado para reprimir ou impedir danos ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, e por infrações de ordem econômica, protegendo assim interesses difusos da sociedade. Nesse mesmo sentido, Arnold Wald apresenta que a ação civil pública é um dos meios processuais modernos e democráticos da maior importância, constituindo-se uma das técnicas mais relevantes de defesa de direitos individuais e coletivos, sendo utilizada nos mais variados campos de atividade. Então é uma ação importantíssima, de cunho muito importante na garantia dos direitos constitucionais, na instrumentalização dos direitos, na materialização, na entrega do direito pelo Estado. Reforçando então, o objetivo da ação civil pública é o direito de postular a tutela jurisdicional dos interesses meta-individuais, ou seja, de buscar soluções para os conflitos de interesse de um número indeterminado de pessoas com diversos interesses, mas que dentro desses encontram-se um que é indivisível a todos deste grupo. A previsão legal já dissemos da lei, mas temos também uma previsão constitucional do artigo 129, inciso 3, de acordo com o qual as funções institucionais do Ministério Público é a promoção da ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e outros interesses difusos e coletivos. Veremos mais à frente que o Ministério Público é o principal legitimado, mas existem outros. Outro diploma que já tínhamos mencionado é a regulamentação pela Lei 7347 de 85, e que, de forma pormenorizada, institui o procedimento da ação civil pública, sendo considerada aí a norma maior de relevância sobre esse tema. Vale mencionar ainda que temos também no Código de Defesa do Consumidor, precisamente no título 3, a defesa do consumidor em juízo, que engloba um pouco desse conceito da ação civil pública. Agora sim, tratando dos legitimados, os legitimados ativos para a propositura da ação civil pública são o Ministério Público, Defensoria Pública, União, os Estados, Distrito Federal e municípios, autarquias, empresas públicas, fundações, sociedades de economia mista, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, associações instituídas há pelo menos um ano, e as entidades e órgãos da administração direta ou indireta devidamente formalizados com tal finalidade, ou seja, um leque vasto de legitimados ativos sendo encabeçados pelo Ministério Público, percebendo-se assim então que por tratar de vários assuntos e ter vários interessados, procura então o legislador transferir também a estes a capacidade postulatória. A legitimidade passiva, por sua vez, é de qualquer pessoa, seja ela física ou jurídica, que pode figurar aí no polo passivo dessa ação, desde que atente, contra qualquer um dos bens juridicamente tutelados na ação civil pública que já falamos aqui. A competência, por sua vez. A competência para o processamento e julgamento da ação civil pública é do juízo do foro do local onde ocorreu o dano ou onde houver a ameaça de dano, conforme disposição do artigo 2º da Lei 7437 de 85. Então, trata-se de uma competência absoluta e que não vai caber flexibilização pelas partes. Além disso, a propositura é causa de prevenção do juízo para todas as ações que venham a ser propostas e cuja causa de pedir e objeto sejam os mesmos. No que diz respeito ao procedimento, de acordo com Marcelo Abelha Rodrigues,
A ação civil pública é uma demanda civil utilizada para a proteção de direitos supraindividuais e, por isso mesmo, segue uma disciplina própria que é a que resulta da combinação da lei da ação civil pública com o título 3 do Código de Defesa do Consumidor. Então, se houver lacuna ou conflito nesse sistema, a solução deve ser buscada no Código de Processo Civil, observando-se aí a interpretação dos dispositivos sejam atinentes à tutela coletiva, né, efetividade e instrumentalidade. Dessa maneira, podemos concluir que o procedimento a ser seguido na ação civil pública é a junção das normas da Lei da Ação Civil Pública e daquelas do Código de Defesa do Consumidor, sendo o Código de Processo Civil uma hipótese intermediária para a solução de eventuais lacunas no que diz respeito a procedimento que não tiver sido abordado por esses dois diplomas antes referidos. No que diz respeito a cautelares e medida liminar, a Lei 7437 prevê no seu artigo 4º a possibilidade de ajuizamento de ação cautelar e no artigo 12 prevê o mandado liminar, ambas formas de tutela preventivas na busca de evitar o dano aos bens jurídicos tutelados. Ocorre que a Lei 7437 de 85 também não possui toda a disciplina normativa necessária para a aplicação de tais ferramentas, não restando assim ao órgão julgador outra alternativa se não socorresse aí das disposições do Código de Processo Civil de maneira suplementar, aplicando-se dessa forma subsidiariamente, fato que é expressamente autorizado na própria norma, conforme se vê no artigo 19. Ou seja, para ficar mais claro, na ausência de norma, aplica-se o Código de Processo Civil como uma forma de complemento, suplemento da omissão da Lei 7437/85. Ainda no que diz respeito às medidas cautelares, diante das modificações trazidas pelo novo CPC em 2015, as figuras da cautelar e da medida liminar, como foram outrora conhecidas, foram substituídas por novos institutos e o novo código acabou unificando essas duas estruturas em um mesmo regime, agora denominadas tutela provisória. Essa tutela provisória é o gênero do qual são espécies as figuras de tutela de urgência e de tutela de evidência. Por sua vez, tutela de urgência pode ser a cautelar ou antecipada e concedida em caráter antecedente ou incidental. Então, assim, considerando o teor das normas contidas no artigo 4º e artigo 12 da Lei da Ação Civil Pública, podemos concluir que o advento do novo CPC trouxe uma revogação tácita de seu conteúdo. Isso porque, onde na lei consta como ação cautelar, deve ser substituído pelo Instituto da Tutela de Urgência Cautelar, ao passo que onde se tem a figura da medida liminar, deve ser trocada pela da tutela de urgência antecipada. Só uma releitura, uma adaptação para que seja de fato compreendido como deve ser. No que diz respeito à sentença e à coisa julgada, na ação civil pública a sentença é preponderantemente condenatória, conforme se vislumbra no seu artigo 3º da Lei 7347 de 85, e visa a reparação patrimonial e moral. Os responsáveis pelos danos causados podem ser condenados a pagar uma quantia em dinheiro ou ao cumprimento de uma obrigação de fazer ou não fazer. Uma vez sendo procedente o pedido, essa sentença pode determinar uma condenação monetária, dinheiro este que é revertido em favor de um fundo destinado à reconstrução dos bens lesados, e além disso, pode haver uma condenação para o cumprimento de uma obrigação de fazer ou não fazer, ou seja, para dar prestação devida ou cessar a atividade nociva, ou seja, um juízo mesmo de adequação para que aquela prática cesse de forma definitiva. Esse fundo que eu mencionei, para qual o dinheiro da condenação é enviado, é administrado por um conselho federal ou por conselhos estaduais, dos quais participam o Ministério Público e representantes da comunidade. Enquanto esse fundo não é regulamentado, o dinheiro fica depositado em estabelecimento oficial de crédito ou em uma conta que tenha correção monetária. Na hipótese da sentença, por sua vez, ser improcedente, por insuficiência de provas, por exemplo, qualquer um dos legitimados ativos pode entrar com uma nova ação fundada nos mesmos fatos e desde que tenha novas provas. A sentença, por sua vez, faz coisa julgada material com eficácia erga omnes, ou seja, para todos, nos limites da competência territorial do órgão prolator, salvo
no caso da sentença de improcedência por insuficiência de provas, a qual faz coisa julgada formal, que já pode ser objeto de uma nova ação. E no que diz respeito aos recursos cabíveis desta sentença, a ação civil pública, a lei da ação civil pública, não possui normas que determinem o processamento de recursos interpostos contra essas decisões proferidas no processo. A norma apenas define que o juiz pode atribuir efeito suspensivo aos recursos para que seja evitado um dano irreparável à parte. Tal fato nos leva a concluir, portanto, que as regras é que os recursos não tenham efeito suspensivo em regra, só devolutivo, e essa suspensão é um efeito de exceção e não regra. Ademais, essa norma também não especifica os recursos cabíveis, como já dito, exceto para o caso da decisão que concede liminar, o qual está sujeito a agravo de instrumento. Dessa maneira, devemos entender, então, que as regras a serem aplicadas são as mesmas do Código de Processo Civil, por força do artigo 19. Dessa maneira, ocorrendo o trânsito em julgado da sentença, a parte autora deve promover a sua execução. Quando a parte autora for associação, ela tem um prazo de 60 dias para promover essa execução. Caso não o faça dentro desse prazo, cabe ao Ministério Público ou a qualquer dos legitimados ativos proceder com a execução, conforme o artigo 15 da Lei 7347 de 85. Quando essa sentença condenatória, por sua vez, designar uma obrigação de fazer ou de não fazer e não houver cumprimento voluntário por parte do demandado, dará então ensejo a uma execução específica, bem como o juiz poderá combinar multa diária, independentemente de requerida pela parte, nos termos do artigo 11 da Lei 7347 de 85. Então, detalhes aí importantes da aplicação do CPC, dos prazos, que não podem ser confundidos, porque essa é uma ação com ritos próprios. O termo de ajustamento de conduta tem uma previsão lá no parágrafo 6º do artigo 5º da Lei 7347 e trata-se de um título executivo extrajudicial por meio do qual os órgãos públicos legitimados tomam do causador do dano um compromisso para que ele se adeque às exigências legais. Por meio desse documento, o legitimado passivo assume obrigações de fazer ou de não fazer, a fim de recuperar ou evitar futuros danos aos bens tutelados pela ação civil pública. Não requer a homologação judicial por se tratar de um título executivo extrajudicial. Além disso, caso haja o descumprimento do acordo com o órgão público, leia-se o Ministério Público, poderá acionar a penalidade prevista neste termo, bem como o início da ação civil pública. Então a gente tem um termo de ajustamento de conduta que é uma alternativa judicial à justiça, alternativa à justiça, para tentar resolver aquele ato nocivo de uma forma mais célere. Caso ele não funcione, aí sim a ação civil pública é cabível. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou,